Bom dia a todas, a todos, a todes, nesse sábado, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, importante a gente ressaltar, acontece o nosso Congresso Regional dos Jornalistas, que hoje vai dar continuidade aos trabalhos, Nós iniciamos ontem com uma mesa de abertura, uma solenidade com o companheiro Joaquim de Carvalho, jornalista investigativo e colunista do site Brasil 247, e hoje a gente continua com debates importantes que fazem parte do cotidiano aí dos jornalistas no Nordeste, os jornalistas no Brasil e no mundo, tão importantes no momento da nossa conjuntura atual. E o painel de hoje o primeiro painel desta manhã é jornalismo, atividade essencial, rotinas e claro, sem esquecer aí as rotinas produtivas e aceleração da plataformização. Mas antes de iniciar, chamar os nossos convidados, só queria lembrar, que hoje é 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e nós, nessa semana, saiu um material importantíssimo que diz respeito aos jornalistas, que é o estudo que aponta, que fala sobre a participação da população negra, dos jornalistas nas redações. E esse perfil racial da imprensa brasileira, mostra que 20% dos jornalistas apenas, jornalistas negros, compõem as redações no nosso país. Mostra uma grande desigualdade ainda, em um país com 56% da população negra, que se autoafirma negra, preta ou parda, mas quando a gente vai ver o recorte em espaços como o jornalismo, a gente tem aí um grande caminho ainda a percorrer quando se fala sobre a população negra. Essa pesquisa foi feita agora recente, que faz esse recorte, da população negra, a participação das mulheres nas redações, que mesmo sendo as mulheres mais de 50% da população brasileira, as mulheres elas estão em minoria dentro dessa estrutura também. Então, quando a gente vai ver o percentual, segundo o gênero, por exemplo, 36,6% no jornalismo, apenas a gente vai ter o número de mulheres dentro das redações. E essa pesquisa foi feita sob liderança Jornalistas e Companhia e o Portal dos Jornalistas, em parceria com o Instituto Corda, entre outros. Então, é mais um desafio que a gente precisa pensar, precisa sair, principalmente porque no Nordeste, o Nordeste foi o primeiro, apesar de sabermos que existe aí um número pequeno de jornalistas, a pesquisa mostra que a região Nordeste tem o maior número de jornalistas negros, que chegou a 39%, E aí, em sequência, veio o Norte, Centro-Oeste, Sudeste e o Sul. Então, nós, no Nordeste, temos uma tarefa significativa, importantíssima no que diz respeito a denunciar todo e qualquer tipo de discriminação, racismo, qualquer tipo de preconceito na sociedade. É isso, e vamos iniciar nossa mesa, dando um bom dia aos professores que vão fazer parte hoje. Aí vou iniciar com o professor Rafael Groman, que vai conversar conosco, mais uma vez lembrando, do nosso tema de hoje da mesa, que é jornalismo, atividade essencial, rotinas produtivas e aceleração da plataformização. O professor Rafael Groman é editor da revista Fronteiras, Estudos Midiáticos, doutor em Ciências da Comunicação, com estágio de pós-graduação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor do mestrado e do doutorado em Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Coordenador do Laboratório de Pesquisa Digital Labor, coordenador no Brasil do projeto FICO, vinculado à Universidade de Oxford. Pesquisador financiado pela Universidade de Cambridge, no âmbito de um projeto que discute sobre a história da inteligência artificial, o history, aí essas palavras em inglês lindas, Membro do Conselho Científico, e também da Universidade da Califórnia, Los Angeles. Então, chamo o professor Rafael Groman, que vai participar conosco, e lembrando, são 20 minutos para cada um, e a gente depois abre para conversa com os demais que estão participando hoje desse momento. Obrigado, Luizete. Vocês me ouvem bem?
Ótimo. Primeiro, bom dia a todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado ao Sindicato dos Jornalistas do Ceará. Fico muito feliz que o evento se expandiu também. E peço desculpas desde já que eu estou em trânsito no aeroporto, rumo a uma turnê mundial. A gente faz que nem a Anitta nesses momentos tão difíceis. Agradeço também aos Rafaéis, ao Rafael Mesquita e ao Rafael Rodrigues também. E falar três coisinhas com vocês que eu acho que são importantes em relação a esse tema. Quando a gente fala de plataformização, a gente está pensando essa crescente dependência de plataformas digitais para diferentes setores da vida, o que no caso do trabalho de jornalistas significa uma dependência de plataformas para trabalhar e para fazer jornalismo. Isso significa, em diferentes âmbitos, como nós dependemos, das infraestruturas de Google, Facebook, Amazon e Microsoft para conseguir fazer jornalismo e para conseguir trabalhar. Um exemplo disso é quando o Facebook caiu, que alternativas que nós tínhamos em termos de quando o WhatsApp vira a nossa grande redação virtual, que alternativas a gente tem quando as infraestruturas caem. Tem uma coisa que é interessante, de pensar as plataformas como infraestruturas, que são políticas, que são econômicas, é que a gente só dá valor a elas quando elas caem. Um exemplo, o modem, você só percebe que o modem da sua internet está aí na hora que ele cai, na hora que ele para de funcionar. Você fala, nossa, tinha um modem aqui. Então, a gente só percebe a questão das infraestruturas que estão por trás das plataformas em que a gente habita quando elas travam. E foi muito interessante que, no Brasil, especialmente, a gente tem uma dependência de WhatsApp e de todo o ecossistema Instagram, Facebook, maior do que outros países. Os outros países ficaram doidos como a gente, nessa queda, a gente sofreu mais, mesmo que por poucas horas. Essa dependência, tanto para trabalhar em geral, quanto para fazer jornalismo, mudam não só as nossas práticas, mas também nossos imaginários em relação à vida. Por exemplo, aqui no Zoom, fazer entrevistas por Zoom, antes não era uma questão cotidiana do jornalismo. Por um lado, isso pode diversificar as fontes, por outro lado, você tem toda uma reconfiguração também do que se coloca como uma entrevista. Hoje é cada vez mais comum jornalista vir falar: Rafael, eu te mando as perguntas, você me manda por áudio, por WhatsApp. Isso significa uma reconfiguração também da relação dos jornalistas com as fontes, com essa plataformização. Então, no primeiro momento, ou numa primeira dimensão, a gente tem essa reconfiguração que pode ser considerada geral na prática em diferentes setores, né? O que significa também uma dependência das gramaticalidades das plataformas, não só das infraestruturas, mas também de que tipo de discurso elas já embalam nas suas chamadas materialidades. O que isso significa? Se eu for fazer um card para o Instagram, eu tenho que seguir as métricas do que é um card para o Instagram. Eu não posso fazer, 20 cards ao mesmo tempo. Eu tenho que seguir uma certa também estética do que funciona de acordo com aquelas lógicas algorítmicas. Ou seja, como que o discurso jornalístico acaba também se adaptando às lógicas das plataformas e que mudam a todo momento. Um exemplo é o Instagram. Até os chamados creators reclamam muito que se eles ficam uma semana sem postar nada, na semana seguinte o algoritmo já não entrega nada para as pessoas. Então você precisa postar todos os dias. E agora o que pega no Instagram, por exemplo, são os Reels, que agora até o YouTube também está com short vídeos, uma coisa de uma tiktokização mesmo da produção de conteúdo, com dancinha e tal. E aí, se você faz um vídeo que não está de acordo com aquela lógica de vídeo, você está fora, né? E isso muda e obriga a gente a se repensar e adaptar-se a todo momento. Isso também nos aproxima, enquanto jornalistas,
de toda uma lógica da economia de influência, da criação de conteúdo, que está presente nessa questão da plataformização do trabalho, em termos de como se constrói esse conteúdo, seja no Instagram, no TikTok, seja em outras plataformas. Então, primeiro ponto que eu coloquei são as infraestruturas, inclusive econômicas e também das materialidades. Em segundo, essa dependência discursiva e da gramaticalidade. Em terceiro lugar, eu colocaria essa questão do que podemos fazer para enfrentar isso, né? De que maneiras que a gente pode se reapropriar dessa plataformização? Ou de que maneiras também podemos regular essas plataformas em relação à prática jornalística? Porque a gente sabe muito bem que essas grandes plataformas, as big techs, elas não só atravessam infraestruturalmente e gramaticalmente o jornalismo, mas também financiam, inclusive, iniciativas jornalísticas que podem ser alternativas a esses chamados conglomerados tecnológicos. A gente sabe de vários coletivos, cooperativas que são financiadas por Google. E de que maneira que há uma tentativa de cooptação, assim como acontece hoje na área de ética, na inteligência artificial, de que maneira que isso tem acontecido também no fomento à prática jornalística, tentando cooptar práticas que poderiam ser resistentes ou que poderiam ser alternativas. Então, o âmbito de uma regulação das plataformas nos diferentes países, na América Latina, para mim é uma questão importante. E outra, complementar a isso, é de que maneira que a gente pode construir plataformas cooperativas na área de jornalismo. De que maneira que a gente pode, no momento em que a Roseli Fígaro e a Cláudia Nonato acabaram de lançar e organizar um grande livro sobre arranjos alternativos no trabalho jornalístico no país, o Rafael deve falar disso daqui a pouco também, de que maneira, uma das coisas que a gente tem visto é que a gente tem pensado alternativa em termos de gestão local, em termos de conteúdo, mas não em termos de infraestruturas digitais. De que maneiras temos que começar também a nos aliar a movimentos de software livre, de tecnologia livre, que são históricos no Brasil, que teve uma grande importância nos governos Lula. A gente precisa se aliar a isso para construir nossas próprias infraestruturas autônomas, digitais. Tem vários coletivos hackers feministas e tal, que podem ser grandes, não só aliados, mas camaradas dos arranjos alternativos locais. Para mim, a chave para enfrentar a plataformização do trabalho jornalístico é aliar a autogestão, aliar a construção de arranjos independentes, alternativos, cooperativos, com a construção de infraestruturas digitais que sejam autônomas, de data centers, de lógicas de rede que não dependam das big tech. E, para mim, a chave disso está nessa cooperação do jornalismo com as cooperativas de tecnologia. São essas minhas 3 falas de como a gente enfrenta a infraestrutura, a gramaticalidade e essa proposta que a gente tem feito de uma aliança entre os arranjos alternativos e os coletivos e cooperativas de tecnologia livre. Muito obrigado. Obrigado, professor Rafael Groman. Ótimas palavras, fiz até anotações aqui, porque são pertinentes para a gente pensar, e a forma de organização, né, do jornalismo, e que cada vez mais vai entrar dentro dessa estrutura. Quando você falou, quando acaba é que a gente percebe, e eu fico, poxa, é verdade, porque eu fiz uma pesquisa, sou estudante de doutorado, e eu fiz a pesquisa exatamente usando as redes sociais, o tema. E quando pronto, foi assim, fica difícil, né? É verdade, um desafio grande. E vou passar agora para o professor Rafael Rodrigues, que hoje e amanhã, como eu disse, é a mesa dos Rafaéis, né? Mas antes, gostaria de lembrar
que a nossa presidenta, né, da Federação Nacional das Jornalistas e dos Jornalistas acompanha também, viu? Está participando conosco. É importante, a gente acabou de falar aqui, eu conversei apresentando um pouco da pesquisa que aponta sobre a participação de negros e mulheres como é pequena, e é importantíssimo saber que nós temos uma mulher, né, a companheira Maria José Braga, que está conosco hoje, participando desse momento. E vou passar para o professor Rafael Rodrigues, ele que é professor do curso de jornalismo do Instituto de Cultura e Arte, o ICA, da Universidade Federal do Ceará, coordenador do curso de jornalismo entre 2015 e 2017, doutor e mestre em linguística pela UFC, integrante dos grupos de pesquisa Praxis no jornalismo, o Praxis-JOS, e Fake York, Brasil. Agora acho que deu certo. Atua principalmente no ensino, pesquisa e extensão nas áreas de jornalismo digital, plataformas digitais, práticas jornalísticas e comunicação e trabalho. E passo aí para o senhor, professor Rafael Rodrigues. Obrigado, Luizete. Bom dia. Espero que vocês estejam me ouvindo. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que essa é uma oportunidade bem interessante para a gente dar um retorno das nossas pesquisas, do que a gente está fazendo academicamente, para um público diretamente interessado nas pesquisas, pelo menos as que eu tenho, das quais eu tenho participado. São pesquisas que envolvem os sujeitos jornalistas, envolvem os sujeitos comunicadores, né? Em situações de trabalho e diversas outras questões. Então, estou muito honrado de estar aqui. Eu queria agradecer ao convite já de antemão, agradecer ao Rafael Groma também. É sempre muito bacana poder dividir o espaço com alguém tão capacitado, tão presente nas ações e na mobilização, né? Até no ativismo aí, em relação às plataformas, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela, que já está, acho que eu já estou prontinho. Pronto, tá? E aí, assim, tá certo, tudo bem. Então, porque eu não estou mais vendo vocês, então eu vou seguir aqui, né? Às cegas, mais ou menos. Eu vou seguir um caminho um pouquinho mais empírico, talvez, né? Eu não vou fazer uma fala tão conceitual, eu vou falar um pouquinho de dados que eu fui coletando, né? Alguns desses dados, na verdade, a maioria deles são dados inéditos, né? Dados do perfil do jornalista brasileiro 2021, que eu já vou apresentar aqui, porque eles já estão circulando aí nos bastidores, né? O sumário executivo do perfil. Eu também vou articular essa apresentação desses dados do perfil com dados da pesquisa da Covid-19, que foi feita pelo CPCT, que é o Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, mas eu fui na base de dados para olhar dados do Nordeste e do Ceará. Esses dados não estão divulgados no relatório que saiu esse ano, né? E eu também vou trazer alguns dados de uma tese em andamento da professora Maiara de Araújo, e é assim que eu vou organizar minha fala, a partir de alguns achados de todas essas pesquisas, tá? Bom, vocês estão vendo aí o título dessa fala, né? É um pouco uma hipótese que eu estou lançando aqui, né? Nós somos trabalhadores essenciais, mas sobretudo os trabalhadores jornalistas, as pessoas jornalistas que estão trabalhando, né? Nas redações, nos arranjos alternativos, tá? Então, nós somos essenciais, mas, ao mesmo tempo, nós estamos enfrentando um processo de precarização evidente por vários fatores, né? Todas essas pesquisas que eu citei, elas vão, de alguma maneira, indicar isso, tá? E aí a gente trata um pouco das repercussões da pandemia, especificamente. Eu acho que a gente precisa falar sobre a pandemia ainda. E, junto com isso, veio uma espécie de aceleração da plataformização, mas, mais do que isso, uma aceleração das reestruturações produtivas no trabalho, né? Algumas dessas coisas que aconteceram durante a pandemia, elas perigam persistir, elas perigam continuar aí no cotidiano dos profissionais. Então, é sobre isso que eu vou tratar aqui, tá? Deixa eu... Peraí. Passar aqui. Bom, qual é o panorama que a gente tem aí, né? O Rafael já fez uma fala bastante elucidativa a respeito de como a plataformização ela impacta as nossas existências, né? Não apenas o nosso trabalho, né?
é quase uma gestão das existências que as plataformas realizam, né? E no caso do jornalismo, há uma incerteza muito grande em relação a como esses formatos, essa gramaticalidade, né, ela é útil para o jornalismo, no fim das contas, do ponto de vista da sua sustentabilidade e da sua credibilidade também, né? Porque os formatos mudam, as plataformas mudam seu algoritmo, alguém acorda de mau humor num dia e muda o algoritmo, então, assim, a gente nunca pode confiar muito. O Facebook fez isso diversas vezes, né, nos últimos anos, e deixou o jornalismo na mão mesmo, né? Hoje as empresas, as grandes empresas, né, os conglomerados aí de plataformas, Facebook e Google, estão como se correndo atrás do jornalismo para reaver ou recuperar o tempo perdido nessa relação, mas ainda assim a gente tem muitas incertezas sobre essa sustentabilidade advinda, oriunda das plataformas. E isso enseja, né, um desafio que a gente tem que enfrentar. Essa agenda já foi colocada aqui na fala do Rafael e na fala da Luizete também. A gente precisa regulamentar o jornalismo, a comunicação, regulamentar as plataformas e propor modelos alternativos, como esses que o Rafael citou, né? Já em relação ao trabalho, a gente vai ver uma acentuação da precarização, né, das relações de trabalho. E aí um tema que surge muito nas pesquisas que eu vou mostrar aqui é o tema da saúde mental dos jornalistas, né? E também um tema que a Luizete já colocou aí, que é o da diversidade nas equipes. Qual é a correlação, né, entre esses temas e a qualidade da produção, né, o avanço de um jornalismo mais autônomo, mais cidadão, né? Essa relação é completa, né? Ela é total, porque a gente precisa não apenas oferecer condições materiais para os jornalistas trabalharem, mas também oferecer condições humanas, né? Recursos humanos compatíveis com o que se espera, com o papel social que se espera da nossa profissão, né? Então, a diversidade nas equipes, a diversidade racial, de gênero, enfim, e outras questões, essas questões são fundamentais, tá? Esse é um desafio para nós. E um outro desafio é o que a pandemia nos traz, né? E aí, um jeito de olhar para esse desafio é pensar nos modelos, né, de negócios e na sustentabilidade dos arranjos alternativos que não estão ali, né, fazendo um jornalismo hegemônico ligado a grandes grupos econômicos. É cada vez mais uma realidade a presença desses arranjos que não são a mídia hegemônica no ecossistema, né, da comunicação, da imprensa brasileira. A pesquisa do perfil do jornalista brasileiro, né, já está mostrando agora em 2021 uma hipótese aí de que a quantidade de arranjos alternativos, né, de sites, blogs, podcasts alternativos está crescendo, e isso está gerando ali um rearranjo ali desse perfil mesmo, né, dos profissionais, tá? E a pandemia, de alguma maneira, pode estar acelerando isso, né, a busca por alternativas. E aí o Rafael já autorizou o merchan, né? Eu acabei de... eu e um conjunto de pesquisadores do Brasil acabamos de finalizar, né, esses capítulos desse livro. Eu não estou aqui com o material para mostrar para vocês, mas é um livro sobre arranjos alternativos, né, independentes, e que vai tratar de rotinas produtivas, vai tratar de modelos de negócio, de sustentação, né, de formas de trabalho também. E é um livro que saiu com a edição, enfim, com a organização das professoras Roseli Fígaro e Cláudia Nonato. Vocês podem encontrar esse livro no site do CPCT. Quando eu sair daqui, eu vou colocar o link lá no chat para quem quiser acessar esse e outros trabalhos do CPCT, tá? Esses desafios, eles se apresentam tanto em nível nacional, né, esses que eu estou citando aqui, como também no nível nordestino, né, aí já chegando em peculiaridades regionais, eu vou tentar falar um pouquinho dessas peculiaridades aqui. E, evidentemente, algumas dessas pesquisas foram feitas aqui no Ceará, então a gente vai ter uma peculiaridade, uma particularidade do nosso cenário que é necessário que nós enfrentemos, né? Então, esses desafios estão colocados nesses 3 níveis, tá? E também no nível internacional, evidentemente, né? Para entender melhor esses desafios, ter mais detalhes sobre eles, eu estou deixando aqui um link, ó, que é do dossiê O Jornalismo no Brasil em 2021, da Farol Jornalismo e da Abrage, tá? Mas eu não vou chegar a entrar nesses detalhes.
Seguindo aqui em frente, vamos falar um pouquinho de quem é esse jornalista que enfrenta todos esses processos, né? Quem é esse jornalista que está imerso nesses processos de plataformização, de rotinas produtivas diferenciadas por conta da pandemia, enfim. A pesquisa do perfil do jornalista brasileiro em 2021 vai mostrar que majoritariamente mulheres têm registro profissional, né? É bom lembrar que o perfil do jornalista brasileiro foi respondido por mais de 7 mil pessoas esse ano, né? A nova edição aí, a nova rodada, e são considerados para os dados finais, para os dados comparativos, eles fazem uma amostragem com base na quantidade de registros profissionais em cada estado, né? E é desse universo que eu estou trazendo esses dados aqui. Então, a grande maioria dos jornalistas são mulheres brancas solteiras com até 40 anos, tá? Muitas não têm filhos, né? Essa questão do gênero, que já foi colocada, ela, mais uma vez, aparece aqui como importante, né? Nós talvez não tenhamos tantas mulheres nas redações, mas representativamente elas são o número mais, são o gênero, enfim, né? Mais relevante, tá? A gente está observando um fenômeno que é o da maior presença de jornalistas na amostra do perfil com mais de 40 anos. Isso é muito mais do que a gente tinha em 2012, que foi a primeira edição do perfil do jornalista brasileiro. Existe aí talvez um retrato da passagem do tempo, né? Daqueles jornalistas que estavam saindo estavam saindo das faculdades ali, né? Com o crescimento do número de vagas, reúne, etc. Eles estão se estabelecendo aí na profissão e eles hoje representam uma amostra bem significativa. Isso aqui enseja desafios para nós, pensar políticas de saúde laboral, pensar políticas de acompanhamento e crescimento de carreira, né? São visões estratégicas que eu acho que ainda não estão muito no radar das grandes empresas, né? Vamos falar um pouquinho de raça aqui também, né? Pessoas pretas e pardas, na amostragem são 29,9%. Lembrando que são dados de 2021, né? Essa pesquisa foi respondida massivamente, então é uma amostra bem mais significativa do que a de 2012. Em 2012 eram 23%. A gente também tem mais uma autoafirmação, né, das pessoas negras, pretas, pardas, enfim, em relação à sua racialidade, e isso vai contribuir, certamente, em algum nível, para essa questão da diversidade das vozes, para a legitimidade das vozes no jornalismo, de quem enuncia, né? De quem está construindo esses discursos. E esse dado ele é bem importante, esse quarto dado que eu trago aqui, que é o fato de que quase 50% dos jornalistas que responderam e que estão nessa amostra aqui de 3.100, né? Que é a amostra estatisticamente relevante, quase metade possuem ou especialização, ou mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Eu somei todas essas colunas, né? Essas linhas lá dos dados para chegar nesse número. Ou seja, os jornalistas, eles, mais do que nunca, eles estão preparados para exercer sua profissão, né? Estão preparados. Porém, o mercado, a estrutura, o sistema, talvez não esteja correspondendo a esse esforço formativo dos profissionais, né? A gente tem situações de precarização e de achatamento salarial e várias questões que não fazem jus, né, a esse perfil que os jornalistas têm aqui, mostram aqui, né? Vamos lá, ainda tem bastante coisa para a gente comentar. Aqui alguns dados mais quantitativos, né? Eu vou passar mais rapidinho por eles, mas vou disponibilizar essa apresentação aqui no chat, então vocês vão poder ver depois, né? A gente tem um aumento dos vínculos precários. Então, esse cenário da plataformização, ele... Tem alguém com o microfone ligado? Se puder desligar, eu agradeço muito, porque eu fico ecoando para que fico me ouvindo, né? Então, a gente tem um aumento dos vínculos precários ou da falta de vínculos, né? Prestadores de serviço sem contrato, pessoas jurídicas, freelancers, estão nesse meio também, né? Se você somar isso aqui, vai ter uma quantidade muito maior de jornalistas trabalhando de forma autônoma, de forma autogerida, né? Do que a gente tinha em 2012. Possa ser que isso seja um reflexo do aumento dos arranjos alternativos, né? Dos veículos alternativos independentes no Brasil. Isso é uma realidade, mas a gente também precisa atentar para o fato de que
muitas dessas relações, né, esses vínculos de trabalho, eles também são desencadeados por grandes empresas, né, de comunicação. Então, é um cenário que convida a essa plataformização, a essas novas rotinas produtivas dependentes da internet, né? Esse é um tipo de trabalho que se faz muito autonomamente. Você pode fazer construir conteúdos para as redes sociais de forma autônoma ali, sem a necessidade de uma redação para te subsidiar, e me parece haver uma relação, né, entre esses dois fenômenos aqui, tá? A questão das horas trabalhadas é que tem dados bem chocantes. Eu não vou me ater muito a eles nesse momento, mas vocês vão poder se debruçar sobre eles, né? Agora e futuramente, quando o perfil sair, né, o relatório geral. Tem muita gente trabalhando mais de 8 horas por dia no jornalismo brasileiro, né? Eu somei aqui as ocorrências e deu 42,2%, é quase metade da amostragem. Isso é um sinal claro, né? Mais uma evidência clara de uma precarização das condições de trabalho, de uma dificuldade aí que os jornalistas têm para manter a sua integridade física e mental, né? Dado bem relevante e bem preocupante também, tá? Em relação ao salário, a gente tem aí uma grande maioria de jornalistas no Brasil. Lamentavelmente, ainda não tenho esses dados do Ceará, mas eu vou buscar eles ainda, né? Eu devo trabalhar, né, me colocar à disposição para trabalhar na análise dos dados cearenses. O Ceará vai ter um relatório próprio do perfil, né? Mas a grande maioria dos jornalistas brasileiros ganha menos de R$ 5.500 por mês. Aqui tem a estratificação, vocês podem ver direitinho, né? Ou seja, nós temos profissionais preparados, que estão fazendo doutorado, mestrado, tem muita gente fazendo mestrado, especialização, o PPG-Com da UFC está recebendo muitos profissionais, né, que estão em busca desse aperfeiçoamento, mas os salários ali, eles não, né, eles ainda são salários relativamente baixos em relação ao que ganham outras categorias, né? Então, isso aqui coloca os jornalistas num patamar inferior, talvez, ao que eles mereçam, né? Certamente, na verdade. E aqui alguns indicadores de saúde laboral, coisas bem preocupantes também. 40% das pessoas que responderam à pesquisa do perfil relatam ter sofrido assédio moral em algum momento. Então, por que eu vou ficar numa redação que me assedia moralmente? Eu vou criar as minhas alternativas, né? Ou eu vou trabalhar por minha conta, sem patrão, né? Então, tem aqui alguns processos de adoecimento, né? Que são bem sérios, né? Estresse, que é a questão da percepção do trabalho não reconhecido, é o índice de pessoas que não se sente reconhecida no trabalho, no jornalismo, né? Lembrando que no perfil do jornalista a gente tem jornalistas dentro da mídia, fora da mídia e professores. Todos esses responderam à pesquisa, tá? Ou seja, uma conclusão aí, né? Que já tá um pouco, talvez, evidente em outros estudos, né? É de que a precarização do trabalho avançou e os indicadores do perfil de 2021 eles corroboram essa percepção. E vários indicadores vão trazer essa conclusão, né? Ok, a gente está falando do Brasil, mas quando a gente avança para o Nordeste, para o Ceará, a gente vai ver isso também. De certa maneira, a gente vai conseguir ver uma uniformidade, né, nesses cenários, quando a gente pensa nas particularidades, né, do Nordeste aqui. Vocês estão vendo a nossa região, né? Estamos no primeiro encontro de jornalistas do Nordeste, então achei importante trazer alguns dados sobre o Nordeste, sobre a região e também sobre o nosso estado, né? Um dado que é bem recente, de ontem, na verdade, né? Diz respeito à renda, a questão da renda dos nordestinos. A gente acabou de falar do salário dos jornalistas e uma particularidade do Nordeste é essa desigualdade histórica. E na pesquisa, na PNAD contínua, né, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, isso vai aparecer, né, ainda mais agudizado em razão da pandemia, principalmente, né? Tem um dado bem alarmante nessa pesquisa da PNAD. Aqui tem um link para uma matéria da Agência Brasil sobre isso. Um dado que é bem alarmante é o fato de que hoje a maior parte da renda, né, na verdade as pessoas dependem mais do Nordeste de outras fontes de renda do que do salário formal. Os auxílios, tudo isso está se colocando como a principal fonte de renda, né? E é muito em decorrência da pandemia, da crise econômica aí, né? Que a gente está atravessando, tá?
Então, é uma primeira particularidade do Nordeste, e aí a gente segue para algumas informações, alguns dados, né, que eu vou interpretar aqui, da pesquisa sobre o ano da pandemia da Covid-19, né, que foi uma pesquisa feita pelo CPCT, lá da USP. Existe um relatório dessa pesquisa, mas ele não menciona esses dados aqui. Então, eu fui buscar lá na planilha mesmo, né, na base das análises, esses dados do Nordeste e do Ceará. Dos 994 respondentes dessa pesquisa, que foi uma pesquisa aplicada em abril desse ano, a segunda edição, né, essa edição de um ano depois, 156 são do Nordeste, aqui a gente tem o percentual de mulheres, né, de pessoas que se identificam com o gênero feminino no Nordeste e no Ceará, e também de negros, pretos e pardos, no caso do Nordeste, de pretos e pardos no caso do Ceará, porque foi uma autonomeação aqui, tá? Então, é um número relevante, talvez um pouco menor do que as estatísticas nacionais, né, de jornalistas, mas a gente precisa entender que, nesse contexto de crise, os protagonistas de muitos desses cenários, dessas crises, são mulheres e são pessoas pretas, né, pretas e pardas, enfim. Historicamente, elas já sofrem com empobrecimento, elas já sofrem elas já são relegadas, né, ali a segundo plano, elas moram em lugares mais longínquos das cidades, elas têm mais dificuldade de chegar nos lugares, de chegar no trabalho, e toda sorte de problemas que a gente sabe, né, por conta do racismo, do preconceito, acontecem, né? Isso torna ainda mais aguda a crise para esses grupos sociais. É sempre bom lembrar disso, né, em relação a esse contexto de pandemia e de comunicação, tá? Bom, ainda falando dessa pesquisa, eu vou trazer alguns dados que vão ao encontro, né, lá dos primeiros achados do perfil do jornalista. Um índice de adoecimento muito grande no Nordeste e no Ceará, durante a aplicação da pesquisa, né, durante a pandemia, na verdade, né, os respondentes fazem referência ao que viveram na pandemia, depois de um ano, né, de pandemia. Então, são índices muito altos, né, de adoecimento, e aqui as doenças mais comuns são ansiedade, estresse, né, distúrbios mentais mesmo, tá? A Covid, ela é bem menos recorrente entre os jornalistas do que essas outras questões. Mais um dado que se soma aí a outros para a gente traçar estratégias, né, de como a gente vai poder criar um ambiente jornalístico menos adoecedor, né? É um percentual muito alto aqui, né, nas duas amostragens. A maior parte dos jornalistas considera que seu trabalho é essencial. É engraçado porque não é a totalidade, né? Porque existem decretos governamentais, existem ali, né, documentos que vão colocar as atividades de imprensa, de comunicação, como sendo essenciais, mas a maior parte dos profissionais vai corroborar com essa visão. Alguns profissionais vão dizer que o trabalho no jornalismo não é essencial, que pode ser essencial para a empresa, mas não é essencial para a sociedade. Então, tem umas visões bem interessantes nessas pesquisas, né? Nessa especificamente, tem umas falas muito, muito interessantes, e aqui eu trago mais o dado percentual mesmo, né? Ou seja, a maioria dos profissionais que respondem a essas pesquisas e que são uma amostra de vocês, né, dos profissionais jornalistas, uma amostra válida, confia, né, entende que o seu trabalho ele é essencial, ele é importante para o livre exercício da expressão das pessoas, para a manutenção da democracia, para a fiscalização dos poderes. Então, os jornalistas têm muito, e acho que na pandemia isso ficou ainda mais evidente, o fato dos profissionais terem consciência do seu papel social, né? Isso aqui acho que é um elemento muito importante para que a gente saia em defesa do jornalismo profissional, do jornalismo cidadão, né? Sempre que houver essas investidas contra a nossa profissão, tá? Aqui a gente já vai falar um pouquinho dos elementos que se colocaram aí, né? Da plataformização. O home office não é só plataformização, né? A gente precisa lembrar que o home office envolve outras dinâmicas, o trabalho reprodutivo, né? O trabalho improdutivo, considerado improdutivo, né? E não apenas o trabalho para a empresa. Mas o home office, digamos, ele é o núcleo de todas essas situações novas que a pandemia, ou atualizadas que a pandemia trouxe, né? Então, a maioria das pessoas, né, mais da metade dos respondentes do Nordeste e do Ceará, foi trabalhar em home office, né, em algum momento da pandemia, né?
Muitos já voltaram, né, do home office. Nessas pesquisas isso ainda não tinha sido flagrado, mas em algum momento, no Ceará, quase 70% dos jornalistas, né, que responderam à pesquisa do CPCT declararam ter entrado em home office, e essa foi uma entrada muito problemática, em vários níveis, né? Não foi uma coisa simples, né? Envolveu aí reorganização do tempo produtivo, reorganização dos recursos para trabalhar, o uso mais intensivo das plataformas, que o Rafael já mencionou, né? Então, quando elas param de funcionar, é o pânico nas redações, né? Principalmente agora, nesse momento. E aqui a percepção de que o ritmo de trabalho aumentou, muito pouco, né? Mas aumentou, também vai estar na fala, vai estar nas respostas da maioria dos jornalistas, aqui no caso comunicadores, tá? Mas a maioria são jornalistas, né, nessa pesquisa. Quase 60% no Nordeste, quase 52% no Ceará. E um dado que eu acho, assim, bem preocupante também é o fato das pessoas terem gastado mais com trabalho, com equipamento, com organizar o ambiente. Elas aumentaram as suas despesas com trabalho durante a pandemia. No Nordeste isso é um pouco mais visível do que no Ceará, mas são índices altos, né? Aqui nos dois casos. Ou seja, a gente está construindo um quebra-cabeças de como essas rotinas de produção, de como esses fatores externos, econômicos, sociais, vão se impondo para os profissionais e vão construindo esse quadro aí de uma certa precarização, tá? Profissionais estão mais doentes, ficaram, né, mais doentes, mais atarefados durante a pandemia, é o que essa pesquisa nos autoriza a dizer, né? Enfim, ao mesmo tempo, as pessoas estão mais vulneráveis, mas elas enxergam a essencialidade do seu trabalho em contextos pandêmicos. Ou seja, isso vai sugerir um senso de propósito social para as atividades que vocês, jornalistas, nós jornalistas, desempenhamos, né? E os dados apontam nessa mesma direção, né, da precarização. Tem dados que eu não trouxe aqui, mas muitas pessoas citam assédios, né, nas redações como um fator presente, né, nesse trabalho, e agora as cobranças por maior produtividade em casa, né, elas estão tornando esses assédios mais agudos, mais sensíveis, né, para os profissionais, principalmente para as mulheres, que precisam se dividir entre o trabalho produtivo, né, e o trabalho reprodutivo, em muitos casos, ou o trabalho doméstico, né, em outros. E aí, um último conjunto de dados que eu trago aqui, para a gente ir pensando, né, é a respeito do home office mesmo, né? Essa aqui é a pesquisa da Maiara de Araújo, ela é professora universitária, jornalista, e ela está fazendo esse doutorado no PPG-Com. Ela foi super gentil de me ceder a planilha de dados dela, né, do questionário que ela aplicou com jornalistas cearenses, que ela ainda não analisou, e eu já fiz aqui um pouquinho, né, um fragmento desse trabalho de análise para essa apresentação, né? Também são dados inéditos. Foi uma pesquisa um questionário bem maior do que os outros que a gente viu, na verdade, maior do que o do CPCT, com um número menor de respondentes, mas são respostas bem qualitativas, né? Dá para ver bastante os detalhes de como o home office ele é visto pelos jornalistas cearenses, esses que responderam à pesquisa, de uma maneira muito ambivalente, em alguns casos os jornalistas acham cômodas, né? Vem uma certa comodidade, a gente está em home office, em outros casos eles veem problemas, né, na implementação desse home office. A maioria dos jornalistas que respondeu a essa pesquisa são jornalistas de redação e de redação integrada, e são das maiores redações aqui de Fortaleza, Grupo Povo e Sistema Verdes Mares. Então, um recorte ele é bem específico dessa mídia mais hegemônica, tá? Aqui a gente está vendo a idade dos respondentes, né? A maioria tem de 20 a 29 anos a 30 a 39 anos. Não houve outros respondentes em outras faixas etárias aqui, tá? E aí, uma primeira questão que eu coloco é a possibilidade das mudanças se tornarem permanentes. Em outubro de 2020, quando a Maiara aplicou esse questionário, muita gente achava que as mudanças do home office, que vinham a reboque do home office, iam se tornar permanentes, como dá para ver aqui nesse dado, né? Eu acho que se a gente aplicasse essa pesquisa hoje, talvez essa percepção da mudança como algo permanente tenha diminuído. Mas o fato é que, em 2020, em outubro de 2020, com tudo aquilo que a gente sabe que viveu, né, essa percepção de uma reestruturação permanente do modelo produtivo, ela estava muito colocada.
e eu não descarto a possibilidade dessa reestruturação lá acontecer em alguns níveis gerenciais de logística das empresas jornalísticas, né? É bom lembrar que os arranjos alternativos já funcionavam muito por essa lógica de home office, né? Muita gente faz os seus veículos alternativos sem sair de casa, né? Faz ali porque tem um tempo e tem condição mínima para fazê-lo, então, bom lembrar disso também, né? Mas é algo que se avizinha aí, que se coloca como uma discussão para a gente ter, né? A gente quer que modelo de produção do jornalismo? A gente quer um modelo dependente das plataformas ou dessas tecnologias, ou um modelo que prescinda dessa dependência, né? Então, é uma questão que aparece aqui, tá? Isso aqui já é uma questão relativa às orientações que a empresa deu quando dá entrada no home office, né? No ano passado. E aí é um dado que mostra uma certa divisão entre profissionais que se sentiram contemplados com as orientações da empresa. É uma quantidade relevante aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Mas muitos não receberam qualquer orientação, quase metade da amostra. E alguns achavam essas orientações incompletas, né? Ou seja, as empresas, em muitos casos, né, as instituições, em muitos casos, não deram assistência suficiente, considerada suficiente, para essa entrada no home office. Isso é mais um indício de uma gestão ali, né? Uma gestão insuficiente mesmo, ou insatisfatória, né? Desses recursos, né? Ou seja, tanto as empresas quanto os jornalistas, em muitos casos, não estavam prontos mesmo, né, para ingressar nesse modelo de trabalho, e isso fica evidenciado por esses dados aqui, tá? E aí uma pergunta interessante, né, em outubro de 2020, se os jornalistas permaneceriam em home office caso isso fosse oferecido pelas empresas, e muitas pessoas disseram que sim, permaneceriam, porque vem aí uma possibilidade de ter uma gestão melhor do tempo, ou de ter mais comodidades, ou de poder fazer o trabalho dentro de um intervalo de tempo que o próprio jornalista ou a própria jornalista vai definir, né? Então, 30% disseram que sim e 46,7% disseram que sim, mas sob certas condições, tá? Que condições seriam essas, né? A gente ter um suporte tecnológico maior, a gente ter um suporte psicológico, que muitas empresas, inclusive, ofereceram, né? Ali mais presente, você ter condições de criar rotinas de trabalho que não sejam rotinas de maior carga horária ou de acúmulo de funções, polivalência, que são situações muito comuns, né, que a gente vê. Então, um outro dado aqui que a gente mostra. E aqui só um quadrinho explicativo das adaptações, né, que foram necessárias durante esse período. A gente está falando de uma dialética mesmo entre o que o sistema produtivo coloca para o profissional e como o profissional responde a essas exigências, né? Então, muitos profissionais, principalmente nesse ponto aqui do meio, né, da conciliação do trabalho com a saúde física e mental, muitos profissionais consideravam muito difícil a adaptação a essa nova forma de trabalho em razão desses fatores aqui de saúde mental e de saúde física, tá? Então, muita gente, como a gente já viu nos dados anteriores, muita gente adoeceu, de fato, né? As políticas de saúde para o jornalista, as políticas de saúde laboral, elas, na minha opinião, se tornaram uma demanda real, né? Isso é uma política de Estado e é para ser uma política das empresas também, né? Porque todos esses dados mostram muito o aspecto do adoecimento, né? E outras coisas que geraram uma dificuldade de adaptação são esses fatores aqui: a garantia da estrutura física para trabalhar e também a conciliação do trabalho com os afazeres domésticos. E aqui, inevitavelmente, a gente vai remeter a esse recorte de gênero, porque a gente sabe que no Brasil a maioria desses afazeres são realizados por mulheres, né? Os turnos de trabalho invisível. Então, são adaptações que são a luta dos jornalistas contra esse cenário de restrições, né? De dificuldades para se trabalhar, tá? E aqui um depoimento, né? Onde um dos respondentes da pesquisa da Maiara vai dizer que há um descompasso, né, entre o ambiente de descanso, lazer e a rigidez da atividade de trabalho. Essa pessoa também vai trazer o componente do conforto e da praticidade do trabalho em casa.
isso aqui é muito a cara desses profissionais que responderam o questionário da Maiara, né? Eles veem vantagens em trabalhar em casa, mas eles se sentem mais adoecidos, né? Se sentem mais cansados, o que vai apontando aí para uma espécie de lapso, né? De esgotamento de modelos que o capitalismo mesmo coloca para nós, né? Nós sempre estamos muito cansados, e esse o mundo do trabalho, né? E que está a serviço do capitalismo coloca isso para a gente, né? E a gente não tem muito como escapar. Eu acho que esse é um ponto talvez mais estrutural, mais global, para a gente se debruçar, né? E aí tem essas ambivalências, né, do home office, é o que eu já falei aqui durante, né, a apresentação. Tem muita gente comemorando o retorno às atividades presenciais já nesse momento da pesquisa. Ao mesmo tempo, o home office ele não é rejeitado pela maioria, né? Assim, não é rejeitado por todos os profissionais. Ele é visto ali de forma positiva, né, em alguns contextos, tá? E aí, para a gente finalizar, finalmente, né, que resposta a gente pode dar para esses desafios todos que estão se apresentando aqui, né? O Rafael já colocou a questão da tomada dos meios de produção, né, das pessoas se organizarem em cooperativas, coletivamente. Esse é um trabalho que sindicatos de jornalistas faz, né, organiza também. É muito importante o trabalho do Sindijorce e de outros sindicatos nesse sentido. E aqui eu coloco mais duas questõezinhas, né, uma ligada ao ecossistema do jornalismo, né, e tem muito a ver com a questão da governança, que é pelo Jacques Smith e a Luísa Tavares nesse trabalho. Está se falando cada vez mais em governança jornalística, como sendo uma visão mais lúcida dos processos de gestão, dos processos de contato com as audiências, né, desses pactos que a gente faz com o público, transparência, diversidade, são questões de governança que se colocam como fundamentais, não só para o jornalismo hegemônico, mas também para o jornalismo alternativo e independente. E a sociedade também precisa se investir, né, de alguns papéis, como, por exemplo, patrocinar e, enfim, estimular mais ações de educação para as mídias. Eu, particularmente, como professor de jornalismo, tenho me afiliado a essa agenda da educação midiática. Acho que a educação midiática ela pode dar uma resposta muito positiva, desde da infância e da adolescência, para questões, né, do conhecimento do que é o jornalismo, contribuir para uma visão um pouco mais sensata, um pouco mais justa do que é o jornalismo. Marcos regulatórios para as mídias e também para as plataformas, evidentemente, né? E o apoio ao jornalismo profissional, que não pode vir só das empresas, tem que vir da sociedade civil também, né? E aí incluindo programas de saúde e bem-estar, que eu vejo como uma questão estratégica hoje para recuperar essa integridade, né, do profissional do jornalista no Brasil, que está sofrendo ataques de todos os lados, né, até do governo, e também vai tendo a sua integridade ali vulnerabilizada dentro das próprias redações, com essas questões laborais e de rotinas de trabalho. Tá? Aqui estão algumas referências, os agradecimentos que eu queria fazer a Maiara de Araújo, a Nayana Rodrigues, da UFC e da USP, lá do CPCT, minha colega, e ao professor Samuel Lima, da Federal de Santa Catarina, que cedeu esse sumário executivo do perfil do jornalista para eu comentar aqui, tá? E se vocês tiverem dúvidas, depois daqui, né? Tá aí meu e-mail, tá aí os sites do Praxijó e do curso de jornalismo da UFC. Eu acho que eu passei muito do meu tempo, eu já peço desculpas se eu tiver, enfim, quebrar aqui a sequência dos vários das coisas, né, atrasado as coisas, mas muito obrigado pela atenção de todos, espero que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente está apresentando aqui, né, propondo como pontos de discussão. Obrigado mais uma vez. De nada, professor Rafael. E não teve problemas porque o professor Rafael Groman acabou também tendo que falar rápido, porque ele estava em trânsito, né, gente? Acho que nós falamos aqui, ele, por sinal, acabou de entrar no avião, então é por isso que ele saiu. Mas a gente continua, e aí deu certinho, porque todo mundo ficou muito instigado. Eu fui uma que eu disse assim, não, vamos segurar mais um pouquinho, que eu quero ver até o final esses dados que são tão importantes. Agradecer por ter disponibilizado, né? Nós vamos passar para a FENAGE, se você permitir tudo, a gente vai passar para a FENAGE para que outros sindicatos tenham acesso, que é importantíssimo aí,
os dados, principalmente no que diz respeito ao Brasil, ao Nordeste, e esse recorte Ceará também que vai ajudar muita gente que compõe o nosso sindicato, tá? Já tem até gente aqui levantando a mão para fazer perguntas, tem alguns também recados aqui, né, no bate-papo, até vou só falar antes de liberar, mas é dizer, né, muita gente agradece, né, por esse debate. O professor Rafael Groman, como a gente disse, né, ele colocou aqui, pediu desculpas, que ele estava em viagem já e entrou, e outras pessoas, né, pedindo já esse material, por isso que a gente perguntou se já podia disponibilizar, porque já estão pedindo. Falo sobre a importância, né, de disponibilizar esses dados até para a gente fazer pesquisas posteriores. O professor Rafael Rodrigues já colocou. Eu vou iniciar aqui, lembrando que nós temos seis inscritos, a gente pode escolher 6 inscritos, vamos fazer 2 blocos, já vi que tem 2 pessoas, se tiver mais uma, a gente fecha esse bloco, se tiver mais uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Não sei se alguém mais levantou, vi que 2 pessoas fizeram. Que coisa a gente faz 3 blocos, sem problemas de 2 pessoas. Eu vou iniciar chamando a companheira Maria José Braga. Bom dia a todos, todas e todos. É muito bom, mesmo num sábado, ver os jornalistas reunidos para discutir as questões fundamentais da nossa profissão e do jornalismo como um todo. Então, muitíssimo bom dia, um bom dia de trabalho para nós. Eu queria, na verdade, queria fazer uma pergunta para o professor Rafael Groman, mas que infelizmente teve que nos deixar. Queria principalmente agradecer aos dois e dizer a todo mundo que é um privilégio mesmo ter essa apresentação do professor Rafael sobre a pesquisa Perfil do Jornalista Brasileiro 2021. Nós recebemos ontem, sexta-feira, do professor Samuel Lima, o coordenador-geral da pesquisa, os dados, né, do sumário, e vamos disponibilizar esses dados para toda a categoria. A FENAGE foi uma das entidades que apoiou a realização da pesquisa, assim como outras entidades do campo do jornalismo, e a gente entende que realmente, professor Rafael, a pesquisa ela nos instrumentaliza na nossa luta sindical, e todos nós que estamos no movimento sindical temos que nos apropriarmos desses dados para constituir políticas, e como você bem lembrou, políticas de saúde, políticas de combate à precarização e outras políticas envolvendo a categoria. Feito dessa questão do trabalho em domicílio. As pesquisas que a Federação Internacional dos Jornalistas, que a Federação Nacional dos Jornalistas que nós fizemos, apontavam, sim, para a identificação de mais pressão no trabalho e mais estresse em razão da pandemia e do trabalho em domicílio. E esses dados foram corroborados por 2 pesquisas, uma em 2020, outra atualizada esse ano, coordenadas pela professora Roseli Fígaro. Então, o senhor traz dados aí, eu acho que eu posso chamar de você, né? Você traz dados aí de uma outra pesquisa e que coloca que a maioria da categoria não se opõe ao trabalho em domicílio, e na nossa percepção havia, sim, se não uma oposição, mas vamos dizer assim, um desencanto com essa possibilidade do trabalho em domicílio ser favorável ao trabalhador e à trabalhadora, porque, ao que tudo indicava, era sim, ou pelo menos nesse contexto, foi desfavorável ao trabalhador e à trabalhadora. Então, só queria que o senhor comentasse um pouquinho esse aspecto. Claro, claro. Obrigado. Eu vou passar para o outro, que a gente vai fechar tá o bloco bom. dos 3. Nossa, eu sou Aí, desacostumado com blocos, mas vamos lá. Vou sem anotar aqui a problema. questão. Aí eu vou passar para o Fernando Patriota, lembrando, gente, quem quiser fazer pergunta é só levantar a mãozinha, certo? Aí eu passo para o Fernando Patriota, 2 minutos, lembrando.
Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Ok. Antes de tudo, parabenizar os dois professores aí pelo conteúdo que trouxeram para a nossa classe, para a nossa categoria. Né? A gente percebe a preocupação na melhora, não só dessa questão financeira, mas também da nossa questão acadêmica, que eu acho também importante os jornalistas se preocuparem com essa evolução intelectual, com essa evolução didática, não é? Parabenizar mais uma vez a organização do evento. Ontem foi muito boa, a noite foi muito produtiva, como certamente está sendo hoje. Eu também tinha uma pergunta a fazer ao outro Rafael, que infelizmente não vai poder responder, mas se o Rafael Rodrigues também puder ajudar, e a própria presidente da FENAGE, aí numa oportunidade outra, ele falou das cooperativas. Eu achei muito interessante esse ponto das cooperativas, levando em consideração que é uma luta muito desigual, né, do jornalista comum, digamos assim, do jornalista do dia a dia, do batente, para concorrer com essas grandes plataformas e de conteúdo que a gente, feliz ou infelizmente, precisamos. E eu gostaria de saber como é que, efetivamente, os sindicatos e a FENAGE poderia ajudar no processo de criação dessas cooperativas. Essa é uma primeira pergunta, se alguém puder, além do professor Rafael, já que o outro teve que pegar o voo, a própria presidente da FENAGE também, ou um outro diretor do sindicato, de outro sindicato também poderia ajudar nesse processo. Mas, efetivamente, para o professor Rafael Rodrigues, eu gostaria que ele disse, olha, que nós precisamos de formas alternativas. Eu anotei aqui uma fala sua nessa construção. Agora, eu quero saber como eu gostaria que o senhor pudesse apontar essas formas alternativas, sobretudo com apoio financeiro, porque muitos jornalistas estão trabalhando, eu particularmente conheço alguns, que trabalham ganhando muito pouco mesmo, ganhando muito pouco, basicamente para se sustentar, né? Eu acho que a gente poderia criar aí mecanismos de uma fonte de custeio, não, claro, nada doado, nada dado, mas voltado por conta de um trabalho profissional na área de jornalismo, né? E, paralelamente, aperfeiçoar essas pessoas também, tanto na área técnica do dia a dia, como também disponibilizando incentivos de aperfeiçoamento intelectual para esses profissionais do campo diário do jornalismo. E mais uma, só para concluir, professor, essa questão do perfil do jornalista 2001. Não sei se houve um estudo tão detalhado como foi feito esse agora, mas se o senhor considera que houve avanços. Tempo. Certo? Obrigado. É isso aí. Por fim, convido o Rafael Mesquita para fazer a fala, lembrando 2 minutos. Tentar ser rapidinho, Luizete. Obrigado, Rafael, pelas importantes palavras. Eu estou aqui maravilhado com a quantidade de informações que essas pesquisas já conseguiram reunir. Imprescindíveis, como falou a Zequinha, imprescindíveis para a gente organizar, né, a nossa ação sindical, a nossa contraofensiva enquanto classe trabalhadora. E eu queria, Rafael, só colocar 2 questões que você falava muito sobre os dados terem tido aí um impacto muito grande das condições colocadas pela pandemia, né? O próprio perfil do jornalista brasileiro neste momento, a pesquisa é colhida, né? As informações são colhidas em meio à pandemia de Covid-19. E aí a gente pode dizer que é uma situação específica, né? Digamos assim, que pode rumar os dados para um lado ou para o outro, né? Se é que a gente vai sobreviver, assim, e a gente vai superar esse ambiente de pandemias nos próximos anos aí no que vem a seguir, né? E a outra questão para você discutir então a questão desses impactos nesses dados todos desse contexto de pandemia. E a outra questão também relacionada ao home office. A gente tem observado que boa parte das empresas de comunicação que precisam, de fato, dos jornalistas presencialmente, já retornaram para o presencial 100%. Né? Um exemplo são as emissoras de rádio e televisão. Mas quando se trata, por exemplo, de portais de notícias e jornais impressos, e jornais com portais, né, grupos
que tem aí esses vários moldais, a gente tem observado ainda que o retorno não aconteceu. E esse retorno, mesmo se for acontecer, está previsto só para o ano que vem, é o caso do Jornal o Povo, por exemplo, e num formato bem diferente do que era o formato anterior. Eles estão considerando a rotina produtiva vai ter um ambiente híbrido muito grande. Eu queria que também você falasse um pouco sobre essas transformações que, muito provavelmente, o episódio da pandemia tenha acelerado, né? São transformações que a gente poderia já estar vivendo daqui a algum tempo e acelerou. E dentro dessa questão também do home office, era uma coisa que o Rafael falou no começo, até que ponto, né, a gente vai conseguir manter essas estratégias também, já que, como o Guruman colocou, a gente é muito dependente dessas plataformas privadas. As próprias empresas de comunicação brasileiras, elas não têm as suas próprias plataformas. A gente, enquanto cooperativas, enquanto segmentos aí, outros alternativos e né, de construção própria dos jornalistas, também não temos ainda infraestrutura para isso. Então, a gente depende muito. No dia que o WhatsApp parou, o jornalismo também, de alguma forma, foi bastante prejudicado. Por exemplo, uma redação que estava toda online, ela teve que, em horas, resolver o problema. O pessoal até teve que voltar a usar e-mail nesse dia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Era isso, Luizete. Passar aqui, obrigada, Rafael Mesquita. Passar para o professor Rafael Rodrigues. Você tem 5 minutos para fazer a fala, respondendo essas 3 perguntas, e a gente abre o próximo bloco. Tem algumas pessoas que acabaram escrevendo aqui, e aí as que eu vi que escreveu, eu vou pedir para que possam falar também. Tá bom, professor? Eu queria, para iniciar, talvez passar a palavra para a presidenta da FENAGE, jornalista Maria José Braga, para ela falar da questão das cooperativas, se ela desejar, que foi uma pergunta que o Fernando fez, meio que dupla ali, né? E eu acho que ela era uma pergunta direcionada à questão dos sindicatos, então se ela quiser dar alguma palavrinha sobre isso, eu deixo o espaço aberto. Aí eu respondo o resto tudo em bloco depois. Tá bom. Maria José? Já que ela está aqui. Bom, muito rapidamente, eu queria pedir assim, uma paciência do Fernando Patriota. Hoje à tarde, eu vou estar num painel que nós vamos falar de fundo de fomento e apoio ao jornalismo. Então, a gente vai falar dessas questões de financiamento público, de formas em que a Federação Nacional dos Jornalistas e os sindicatos de jornalistas também podem atuar para apoiar essas iniciativas. Mas, antecipando um pouco, quero dizer que os sindicatos do Brasil apoiam e apoiaram as iniciativas existentes. Vou dar o exemplo da Cooperativa dos Jornalistas e Gráficos de Alagoas, que surgiu de um movimento de resistência puxado pelos sindicatos dos jornalistas de Alagoas, em razão da falência de um grupo. Essa cooperativa mantém um jornal que é o único jornal impresso diário de Alagoas e uma experiência muitíssimo positiva. Existem outras e cabe aos sindicatos de jornalistas e à FENAGE acolher essas iniciativas, estimulá-las e dar o suporte, vamos dizer assim, institucional e, às vezes, organizacional e jurídico, para que as cooperativas e outros coletivos de jornalistas efetivamente se organizem. Mas a gente conversa sobre isso com mais detalhe na parte da tarde. Obrigada, Maria José. Com você. Agradeço a presidenta pela fala, né, por dar uma apoiada aqui nas respostas. Vamos lá, né? Vamos fazer esse bloco aqui. Eu vou começar falando desses temas de sustentabilidade que estavam na pergunta do Fernando e também na pergunta do Rafael, da última, né? Acho que a gente deve partir da essencialidade do jornalismo. Isso foi colocado e acho que a pandemia evidenciou, né? Nos deu uma confirmação de que não existe uma sociedade mais justa e mais democrática sem jornalismo profissional. Então, eu acho que isso é uma convicção que a gente precisa se empoderar, assumir, né? E como um trabalho essencial, ele precisa de custeio, precisa de fontes de sustentação, né? E a gente precisa se amadurecer para uma conversa, né? Precisamos estar prontos para essa conversa, que é a respeito de um fundo público ou de uma
de custeio que viabilizem um jornalismo que combata a desinformação, por exemplo, que combata a infodemia, né? As pessoas morrem por causa disso, então a gente precisa pagar para que elas não morram, como você paga um leito do SUS para um tratamento médico, assim, né? Então, eu acredito que a essencialidade do trabalho do jornalista seja a gente começar a discutir isso de forma mais séria, mais sistemática. Evidentemente, isso demanda uma articulação política em vários níveis, e aí os sindicatos são fundamentais, uma classe política mais comprometida com isso. Não sei se no Brasil isso é muito viável, mas todos esses são caminhos, né? A sociedade civil tem que chegar junto, né? A gente tem aí as próprias plataformas patrocinando projetos jornalísticos, que são projetos jornalísticos muito válidos, né? Com bolsas, com cursos, com oficinas, os processos formativos, educação midiática, e é algo que eu vinha conversando com a Nayana, né? Que é minha colega, ela está aqui, eu acho, é a questão da universidade ser um pouco um vetor, né? Um indutor de projetos de jornalismo que sejam capazes de fazer frente à desinformação, fazer frente a essas desordens informativas, né? A universidade ela pode também, né, num contexto mais favorável, eu diria, talvez não no contexto atual, ela pode financeiramente ser um lugar onde esses projetos vão encontrar acolhida, né? E, evidentemente, a universidade precisa continuar sendo esse lugar onde os jornalistas, para onde os jornalistas vão retornar para se aperfeiçoar. Isso já está acontecendo, a gente tem a EGCOM, tem o curso de jornalismo, com suas atividades, mas isso acho que tem que se dar numa escala maior, como uma política mesmo institucional, né? A gente começar a olhar para a faculdade de jornalismo ou para a graduação como um lugar de formação contínua e também de patrocínio, né? De projetos jornalísticos, de aporte financeiro mesmo. Então, não sei se respondo à pergunta do Fernando, porque ele pergunta muito como, né? Como fazer, né? Então, se faz com política, se faz com ativismo, com política, né? Se faz com muita sola de sapato gasto. Eu diria que isso é né? E é política real, né? Não bot e fake nas redes sociais, né? Eu acredito que a gente já sabe disso, mas precisa talvez estar mais coordenado nessas ações conjuntas que vão se dar em várias frentes, tá? Isso a respeito da sustentabilidade. Vamos lá. A Maria José Braga perguntou sobre a questão da visão positiva do home office, né? Lá na apresentação fala um pouco dessa ambivalência. Não dá para ignorar que, naquele momento da pesquisa específica, né, que a professora Maiara estava fazendo, havia um pouco uma espécie de entusiasmo com alguns aspectos do home office. Mas a ambivalência está colocada, ou seja, para esse mesmo profissional, esse mesmo profissional que diz que o home office é cômodo, ele também diz que não vê a hora de voltar para o presencial, que ele não quer ser explorado no seu trabalho. São as mesmas pessoas dizendo isso. Então, nunca é muito consensual, assim, a gente nunca pode dizer, pelo menos segundo os dados dessa pesquisa, né, que para esses respondentes houve apenas adoecimento, né? Então, alguns deles colocavam, e dava para ver ali nos dados, que em alguns casos era uma visão majoritariamente positiva, mas em muitos outros também não era, né? Em muitos outros se apontou a insuficiência das empresas, se apontou as questões de polivalência, de acúmulo de funções, de pouca assistência para a realização das atividades, nem todas as empresas ofereceram auxílio psicológico, né? Uma maioria ofereceu, mas nem todas ofereceram. Então, eu não acho que o quadro da pesquisa do home office, né, essa pesquisa de doutorado, ele difira muito, ele não chega a ser discrepante em relação à pesquisa do CPCT, né? Ele aponta para nuances. Existem ali alguns detalhes dos jornalistas cearenses, né, nos discursos deles ali, que vão apontar para essas nuances que talvez na pesquisa nacional do CPCT até apareçam, mas a gente precisaria ir lá na base de dados, pegar os depoimentos cearenses, né, e fazer uma sistematização. Então, eu acredito que não há aí
não há aí um desvio, né, de conclusões, de interpretações possíveis. Na verdade, eu acho que essas interpretações todas apontam para uma espécie de naturalização das tecnologias no fazer jornalístico. Então, acho que todas essas pesquisas apontam para essa reestruturação produtiva, né, essa reestruturação do capitalismo mesmo, né, que vai incidir sobre essas práticas. Nisso, as pesquisas vão muito para o mesmo lugar, eu diria, né? Deixa eu ver aqui, o Rafael fez uma pergunta sobre o formato híbrido, né? Ele fez duas perguntas, na verdade, né? Nossa, é muita pergunta, mas vamos lá. A questão do formato híbrido, né? Eu acho que aqui a gente tem uma aceleração mesmo. Acho que o nome do painel ele já dá a chave interpretativa que a gente precisa, né? Algo que aconteceria, talvez, em 10 anos, sei lá, 15 anos, foi acelerado, mas não é uma coisa alienígena isso, né? Essa reestruturação híbrido, WhatsApp, grupo de WhatsApp, chamada no Zoom, isso não é nada alienígena. Na verdade, é uma espécie de colonização, né, da tecnologia sobre o jornalismo, né, sobre a comunicação. É uma tentativa, né? A comunicação ela é para ser mais imune a esse tipo de tentativa, mas de alguma forma as tecnologias já vinham se colocando, né, dentro de uma perspectiva de remodelação do capital mesmo, né, uma reestruturação das formas de obtenção de valor na sociedade. Isso está acontecendo pelo menos desde os anos 70, né, pós-fordismo, novas formas de otimizar o trabalho, enfim, todo esse discurso empresarial, né, e do poder econômico, isso já vinha acontecendo e acho que isso agora se acelera. Eu acho que essa é a interpretação que eu julgo como a mais preferencial nesse caso. O modelo do povo, dessa aceleração, dessa chegada a um modelo híbrido que vai permanecer, né? A gente viu que alguns profissionais falam dessa expectativa de permanência, de que algumas coisas podem vir a continuar acontecendo, né? Pós-pandemia. Me parece que o povo dá um salto nesse sentido de otimizar, de enxugar ali os seus custos, né? A pandemia ela representou, apesar de ter representado mais audiência para os veículos, né? A audiência aumentou, mas as receitas não. Então, um grupo de comunicação que não tem outros braços empresariais ali, né, tão fortes para dar sustentação econômica, talvez vá precisar fazer toda sorte de enxugamento, toda sorte de otimização da planta produtiva, e me parece que é esse o caso no povo, né? Então, eu vou gastar menos energia na sede da empresa, vou gastar menos internet, vou gastar menos. Então, o híbrido, eu acho que ele se acomoda a essa adequação a um tipo de produção de valor que é informacional. O Rafael também falou sobre os dados, né? A questão dos dados o impacto dos dados terem sido colhidos durante a pandemia em todas essas pesquisas, né? Bom, eu acho que esse impacto ele existe, evidentemente. A pandemia não foi uma gripezinha, né? Não foi só uma gripezinha, foi muito mais do que isso, né? Na verdade, foi talvez o evento mais transformador das nossas vidas, nós que estamos vivos aqui. Certamente, essas pesquisas são um retrato, uma fotografia de um momento histórico muito, muito agônico mesmo, assim, um momento histórico muito muito definidor, talvez, dessas acelerações, de mudanças paradigmáticas do comportamento, né, em outras áreas da vida, né, de processos subjetivos também. Eu acho que a gente passa a reconhecer mais a nossa condição de adoecimento mental e físico, né? Tá. Então, eu diria que essas pesquisas vão ficar como um retrato e a gente vai saber nas próximas rodadas se há um enviesamento, se houve realmente se era um retrato do momento ou se era algo mais duradouro. Prontinho. A gente vai passar para o segundo bloco e está dando certo até do tempo, porque como o professor Groma não ficou, então tudo está com o professor Rodrigues, o tempo também está todo cedido e está dando muito certo.
São duas questões que apareceram no bate-papo, então eu vou ler, certo? Que aí são as duas, as duas questões aqui e tudo, colocou também como perguntas. A Deia Jacobina, não sei se ela quer falar, ela colocou aqui no bate-papo, mas se quiser falar também, Deia, você fica à vontade. Quer falar? Pronto. Bom dia a todos e todas. Primeiro, parabenizar o pessoal do Ceará, de forma muito específica, por fazer esse movimento, em vez do encontro local, ampliar esse debate com o conjunto dos colegas do Nordeste. É extremamente importante. Então, eu fiz a pesquisa, eu respondi a pesquisa nacional e estava aguardando aí os resultados. E é importante para os sindicatos, então, é isso como a nossa presidenta aí da FENAGE, se instrumentalizar, porque, lamentavelmente, a gente está sozinho, né? Lamentavelmente, as coisas estão acontecendo e a gente tem dificuldade, tanto do ponto de vista de elaborar um discurso, essa ambiguidade é natural, ao mesmo tempo que você está em casa, eu sou mãe, tenho filho, mãe de produção independente, então você está em casa, mas você queima o feijão, queima o arroz, porque a quantidade de tarefa ela aumenta e a responsabilidade pode ser sua também, porque você é um pouco isso, né? Mas você não controla o seu tempo devidamente. E as coisas vão acontecendo e a gente vai pagando a nossa internet, a gente vai gastando mais com alimentos, a gente não sai por conta da pandemia e era correto não sair. Então aí você tem que aprender a se relacionar cada vez melhor e com qualidade de vida com seu filho, mas as relações tá parado aqui, né? Ok. Estão me ouvindo ou parou aqui para mim? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Para finalizar um pouco essa lamúria que acontece com todos e todas nós, né? Durante essa dificuldade em perceber que é o lado que é bom, você está em casa, você está vendo seu filho, por outro lado, você não está tendo vida, você não está tendo atividade social, você não sabe como argumentar com os seus patrões o que está acontecendo com você. Então, é muito comum, a gente escuta o tempo todo de colegas que estão adoecendo fisicamente, mentalmente, mas como ter um diálogo aberto, sincero, sem causar dano, sem que você perca, inclusive, seu próprio emprego, na hora de um debate sobre isso, de apontar as dificuldades que os jornalistas estão passando por esse momento. Então, é fundamental esse debate, porque melhora a nossa fala, né? Nos dá palavras-chave, nós não estamos sozinhos, isso não está acontecendo comigo individualmente, isso acontece, e o problema é um conjunto de problemas, então não é o patrão de forma imediata, e a gente precisa ter esses dados, esses argumentos, porque melhora, portanto, e nós não podemos falar isso sozinho também, então, por isso que é importante esse consórcio de sindicatos. Os sindicatos precisam falar mais sobre isso. Os sindicatos precisam encontrar formas, conversar com outros jornalistas para que possamos reproduzir, por exemplo, esse debate que está acontecendo aqui, para que a gente possa ampliar, dar voz ao que está acontecendo com os jornalistas, não é uma relação individual no jornal impresso, nos sites, nas assessorias de comunicação, tanto do Estado quanto de sindicatos. Ontem o debate foi muito bacana, e hoje vai organizando melhor aí o nosso campo mesmo, né? O nosso trabalho, onde a gente se encontra e quais são os desafios. Eu queria mandar um beijo para os dois professores, assim, para a nossa presidente da FENAGE. Acho que nos acalanta, nos dá uma luz, né, de como é que a gente vai poder abrir esse diálogo de uma forma mais ampla, sem ser uma relação de dois, né? Principalmente nós, jornalistas, que somos minoria no nosso ambiente de trabalho, dependendo de onde a gente esteja. É isso. Obrigada, Déia. E o outro foi o Carlos Silva, que também colocou mensagem aqui sobre os dados, né? Não foi uma pergunta, colocou só apenas um comentário, né? Dados muito importantes. Eu tenho, não sei se ele está online, se deseja falar. Nós temos uma inscrita que é a Samira.
se ele quiser falar, senão eu faço a leitura aqui. Samira, fala logo, que aí é o tempo que ele... Não vou falar, este é o problema técnico. Então, pronto, vou só fazer essa leitura, Samira, aí. Dados muito importantes, eu tenho batido na tecla que jornalistas devem ser prioridade em vacinas, seja da gripe, da Covid e outras, pois assim como outros profissionais, os jornalistas têm contato direto com as pessoas, entrevistados, fontes. E essa falta de reconhecimento ficou evidente na pandemia. O jornalismo não foi prioridade na vacinação contra a Covid, exceto em alguns estados, depois de muita luta. É preciso uma legislação para regulamentar essa prioridade. Samira, com você. Obrigada, Luizete. Bom dia a todos, todas e todes, em especial aos nossos jornalistas, colegas jornalistas e a toda a população preta, né? Hoje é dia da consciência negra. Viva Zumbi, viva Dandara, viva Abdias Nascimento. Prazer, assim, ouvir e assistir a apresentação do professor Rafael, a quem estendo aqui a minha gratidão pelo material tão bem apurado, tão bem colocado, como sempre, em todas as suas apresentações, e estendo também a professora Nayana, né, que tem aí estudado essa temática tão cara a nós jornalistas, em especial aqui no estado do Ceará, e a professora Maiara também. Né, dizer que a Universidade Federal do Ceará tem sido um celeiro aí de grandes resultados de pesquisas em prol da categoria dos jornalistas. Bom, professor, eu sei que esse não é o assunto da nossa mesa, mas se for possível, se o senhor se sentir à vontade, falar um pouco sobre a qualidade do jornalismo nesses processos de plataformização, né, e nessa questão que eu vejo muito ligada às métricas de redes sociais. Me parece que a gente está naquele momento do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Né? A gente quer fazer um jornalismo diferente porque sabe do alcance dessas redes sociais e dessas plataformas e desses novos aplicativos de mensageria, mas, ao mesmo tempo, a gente perde um pouco a essência do jornalismo, tentando seguir uma lógica que não é nossa, é uma lógica de redes. Né? Não deveria ser uma lógica, né, da questão do consumo de notícias, se a gente levar a notícia como a informação como um bem público, enfim. E aí me chama a atenção também, dentro dessa linha, a questão do jornalismo sentado. Sempre existiu. Inclusive, editorias inteiras, como a que eu venho, que é a de economia, dificilmente se saía da redação. Né? Nunca era uma prioridade ter carro, nunca era uma prioridade ter fotógrafo. Então, a gente sempre fez, aspas, o jornalismo sentado. Mas como é que a gente joga nessa lógica, que foi muito aprofundada na pandemia, se a gente sente também a necessidade de um jornalismo cada vez mais local, ultralocal? Né? Talvez seja aí o grande diferencial, por exemplo, de coletivos como os comunicadores de periferia, o pessoal que trabalha ali fazendo as notícias. Por exemplo, eu cito muito a comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, né, que tem uma comunicação muito forte ali dentro e tal. Não é um certo contrassenso, a gente está muito preso a essas plataformas, esse jornalismo cada vez dentro de casa e sentado e a partir do seu próprio lugar, uma atividade que é essencialmente coletiva e que tem a rua como seu locus principal. Acho que seriam essas duas questões. Obrigada, Samira. Vou passar para o professor Rafael Rodrigues. E aí, o tempo para as suas respostas, né? A resposta sobre as perguntas e também para ir fechando, também um momento final agora da nossa mesa. Eu respondo e já faço umas considerações finais, tá? Eu vou começar pela Déia, que fez uma fala muito bacana, muito significativa a respeito da nossa condição enquanto categoria profissional, né? Nós não estamos sozinhos. Eu lembro que fui participar de um debate, eu vou dar uma viajada agora. Foi um debate que o Cindy Jorce promoveu lá na Assembleia Legislativa, e eu era o coordenador do curso nessa época. E eu lembro de falar um pouco sobre empreendedorismo individual, coloquei isso num slide, e depois eu fiquei fazendo essa autocrítica de que... E teve uma fala, não lembro se foi da Samira no dia, de que a saída não é individual, a saída é coletiva, né? Hoje eu estou muito mais convencido disso, talvez na época eu não estivesse, né? 2016, 2015, né?
Então, eu fiquei lembrando disso, e a Déia falando, e me veio essa questão, né? A gente também vai ganhando na nossa estrada acadêmica, como pesquisador, a gente vai ganhando camadas de compreensão das coisas, né? E acho que essa é uma camada que eu estou adquirindo, né, de compreensão sobre a essencialidade do jornalista enquanto categoria mesmo, né? Nós somos uma categoria essencial, mas enquanto categoria. Saídas individuais, elas são muito individuais, né? Então, elas são muito, talvez, egoístas, né? Elas te garantem a sustentabilidade, garantem o teu rolê, mas e a categoria, né? E o futuro, e as categorias e as gerações que vão vir, né? Então, eu concordo muito com a fala da Déia em relação a isso, né? De a gente não estar sozinho, e a disputa de sentidos que a gente está protagonizando hoje na sociedade é muito sobre isso, é muito sobre a gente lembrar que o jornalismo precisa da coletividade para ler, para apoiar, para problematizar. A gente não está sozinho mesmo, assim, né? É da natureza, da essência da profissão estar com o outro, né? A gente precisa do outro para trabalhar, para fazer jornalismo, né? Então, eu acho isso bem significativo. Eu achei uma fala muito tocante até, né? Em relação ao que a Dé falou sobre a condição de mulher e mãe no trabalho em casa, acho que as palavras dela são as mais significativas, assim, né? É um espaço de fala que não me pertence. Então, que a gente escute as palavras dela e entenda que são palavras que representam um perfil de mulheres que são profissionais e que vivem esses dilemas, vivem esses problemas, e que dá para dizer para ela que você também não está sozinha no enfrentamento dessas questões, né? Muitas jornalistas, mulheres, mães, viveram as mesmas questões e viveram outras questões muito particulares desse universo. A gente precisa falar sobre elas, né? O Carlos fez um comentário aqui no chat sobre a questão da prioridade, né, das vacinas. Em relação a essa questão do reconhecimento do jornalista como categoria essencial, acho que ela ficou muito restrita ao nosso próprio entendimento dessa essencialidade. As pesquisas mostram isso, os jornalistas sabem que são muito importantes, e ficou restrita lá aquele decreto governamental, né? Mas as ações práticas, que aí não incluem só a vacinação do jornalista como uma categoria essencial, mas muitas outras coisas, né, que extrapolam a pandemia, nada disso a gente vê acontecer, né? Aí eu me remeto novamente à questão da mobilização política, da organização mais eficiente, né, da categoria e dessa articulação mais ampla com a sociedade, né? A ocupação dos espaços mesmo. Eu acho que isso vai construir uma ciência mais justa do que é o jornalismo. Eu volto a falar da educação midiática, que para mim é uma plataforma fundamental, né, a médio prazo, para a gente ter esses ganhos, né? Então, não acho que seja algo que se resolva assim, com a canetada, né? É uma cultura de reconhecimento do jornalismo que precisa ser construída e reconstruída, né? Porque a gente já teve isso em algum momento da nossa história, né, do jornalismo, e acho que é uma reconstrução desse valor mesmo, né? Desse valor simbólico que o jornalismo tem como um agente fundamental das democracias, tá? A Samira fez alguns comentários, acho que dá para dividir, né? É muito sobre a produção, né? Mas primeira questão relativa à qualidade do jornalismo nos processos de plataformização, e aí ela mencionou as métricas das redes, SEO, né? A lógica plataformizada, que a gente já conhece, já discute em estudos acadêmicos, né? Esses modelos de jornalismo de conteúdos nativos para as plataformas, eles já nascem para as plataformas, né? Pesquisas como a da Emily Bell e Taylor Owen vão dizer, lá, já em 2017, né, que muitos veículos nos Estados Unidos já tinham gerado essa chave, eles simplesmente abandonam lá o site e vão para as redes, porque nas redes é onde tem tráfego e tal. É muito frágil, né, eu sempre vejo com muita preocupação, assim, né? Eu fico feliz de ver um debate, por exemplo, como o que eu fui lá na Unicef, eu fico feliz de ver a gente discutindo as redes, o pessoal empregado trabalhando com isso, né? Pessoas que a gente ajudou a formar estão trabalhando com redes sociais. Fico feliz de ver essa realidade imediata, evidentemente, né?
Mas em relação à questão mais estrutural, mais de modelo de gestão dos conteúdos, de modelo de negócio, é muito preocupante, porque as plataformas proprietárias elas são um ambiente muito frágil, muito pouco regulamentado para a gente ter garantias de que aqueles conteúdos vão ser entregues. Isso é tão... Como que você pensa jornalismo sem distribuição, né? Porque do dia para a noite pode não ser mais entregue, assim, né? Vamos fazer jornalismo no TikTok, mas o TikTok tem lógicas muito obscuras de entrega, né, de distribuição. As lógicas são muito atravessadas por várias coisas, né? Então, a maioria das pessoas que entram no TikTok está querendo lá monetizar as moedinhas e ver coisas que não desagradem ela, né, nesse trajeto. Então, como que o jornalismo entra aí, né? É a nossa saída entrar aí? Ou é criar outros ambientes, outras formas de cumprir a nossa missão, né? Eu vejo as redes sociais muito como porta de entrada, muito como chamarizes de outras coisas, né? As redes sociais podem servir como uma espécie de cartão de visitas de um trabalho jornalístico que vai estar em outros ambientes. Na minha pedagogia, como professor de jornalismo multimídia, de jornalismo na web, entendo que as redes sociais elas podem ser essa porta de entrada, né? Eventualmente elas vão ser as protagonistas. De repente eu vou conseguir encontrar um modelo de jornalismo ali minimamente aprofundado que parte dele caiba na plataforma, mas alguma coisa não vai caber, nunca vai caber, né? Então, eu não sei se eu estou avançando muito em relação ao que a Samira comentou, mas não é realmente a lógica da informação vertical, né? Para a maioria dessas plataformas não é essa lógica. No entanto, com uma arquitetura de informação que a gente tenha, né, com uma linguagem de programação ali que é usada para fazer uma rede como essa, a gente pode usar essa mesma arquitetura de informação, esse mesmo blueprint, para fazer uma plataforma de conteúdos verticais aprofundados, né, que dialogue com coisas que não estejam na web. Ou seja, a tecnologia ela vai sendo manipulada ali, manejada para fazer alguma coisa. Então, dá para fazer alguma outra coisa com isso, né? Quando você tem, sei lá, uma plataforma como uma plataforma de newsletter, esse pode ser um espaço super valioso para a gente produzir jornalismo e fazer um jornalismo bom, né? De boa qualidade, né? Inclusive, muitos coletivos, grupos de pesquisa usam newsletters, que são uma tecnologia da web ali, às vezes até plataformizada, né? Você vai ver a newsletter de alguém, né? De algum grupo tecnológico. Você pode usar isso para fazer a diferença mesmo, né? Então, eu entendo que as plataformas são uma instrumentalização possível dentre várias. E aí, nessas várias, a gente tem muitas possibilidades de inventar coisas que sejam mais compatíveis. Mas aí não é da Amazon, não é do Google, do Facebook, não vai dar certo. Assim, o Facebook não nasceu com 2 bilhões de usuários, ele nasceu ali com 5 mil usuários. Então, assim, a gente nunca sabe o que vai dar certo, né? Então, eu entendo que tem que existir um pouco um espaço aí de criativo mesmo, né? Para a gente ir criando esses modelos, também furando o sistema nas suas brechas, né? No WhatsApp não dá para dar informação de qualidade, será? Se a gente não fizer um trabalho de educação midiática bem feito com grupos sociais, a gente não consegue ter uma leitura mais crítica, uma leitura mais criteriosa dos conteúdos ali, e aí preparar essas pessoas para conteúdos de maior, né, impacto social, não sei, né? Então, são questões que eu lanço aqui. A Samira também falou de jornalismo sentado, né? E também a questão dos coletivos, né? O jornalismo ultralocal. O jornalismo ultralocal, na verdade, eu vou falar do jornalismo independente alternativo, né? A gente precisa olhar com muita atenção, as nossas pesquisas já têm olhado para isso, o CPCT, lá em São Paulo, traz essa reflexão de forma sistemática, de forma robusta, e o Praxijó aqui no Ceará está tentando fazer isso também, né? O primeiro passo é entender quais são as lógicas que estão levando os jornalistas a propor esses modelos, né? Eles já estão fazendo isso há pelo menos 10, 15 anos aqui no Ceará, né? Então, você pega os projetos independentes mais antigos, na web, né? Na internet,
a gente vê que eles já têm uma estrada, eles já passaram por um amadurecimento, né? Então, acho que aprender com essas experiências e tentar articulá-las coletivamente é uma saída. Esse ponto já foi colocado aqui pela Déia, pela Samira, e eu me subscrevo, né? O Rafael falou das cooperativas, então, modelo de cooperativismo é um modelo que pode ser pensado para essas iniciativas, né? Foi criada, acho que esse ano, recentemente, a AJOR, né? Que é uma associação de jornalismo digital, que reúne vários veículos independentes. A gente tem a Agência Eco Nordeste, da Maristela Crispim, como a representante do Ceará nesse consórcio, né? Então, é um modelo bem promissor ali, né? Ninguém está se monetizando ao entrar numa associação como essa, mas o ganho nem sempre é só monetário, é um ganho de visibilidade, de expertise de recursos humanos, para se fazer um jornalismo melhor, né? A Maristela, eu tive com ela essa semana, ela falou numa turma minha, e ela fala muito dessa troca de experiências. Ela não é videomaker, mas, de repente, ela está ali trabalhando com alguém que é videomaker e vai poder documentar uma situação ambiental e isso virar um produto jornalístico de maior impacto na agência. Então, acho que essas trocas de experiências são lições que os modelos de cooperativismo, os modelos horizontais, né, de gestão, né, da produção, nos deixam, né? Acho que são coisas que a gente tem que aprender mais sobre, né? O Sindjos fez ações nesse sentido, né, de instrumentalizar os jornalistas para se trabalharem coletivamente, para fazer os seus projetos. E tudo aquilo que eu já falei sobre apoio e articulação política serve também para esse caso, né? Bom, eu acho que eu falei de tudo, ou de quase tudo. Se o Rafael Groma tivesse aqui, ele ia com certeza acrescentar outras questões, né? Mas eu espero ter minimamente dialogado, né, com as questões que foram colocadas. Aí, como considerações finais, já que a Luizete me pediu, né, para fazer considerações finais, eu queria mais uma vez agradecer ao convite do sindicato, o cuidado, né, na organização do encontro, né. Eu me sinto muito feliz de estar na primeira edição desse encontro que se regionalizou. Isso é ser coletivo, né, isso é fazer as coisas coletivamente, em rede. E eu acho que é muito importante. Eu não sei se a gente pode pensar em modelos mais, né, transversais ainda, né, para os próximos encontros, onde a gente vai ter uma mesa, painéis com pesquisadores nordestinos, dialogando, fazendo entrecruzar as pesquisas. São questões para a gente deixar aí para os próximos, né, para as próximas edições. Mas o Sindjos está dando um passo muito importante no sentido da capilaridade para as reflexões, né? Como a Déia falou, das pessoas não falarem sozinhas, né? Então, eu queria parabenizar o sindicato pela iniciativa, dizer que os nossos grupos de pesquisa, que são vários, né, e que estão nessa linha de frente também, estão à disposição. A gente tem as pesquisas do CPCT USP. Queria agradecer a Nayana e a Mayara, principalmente elas duas, porque as minhas falas às vezes eu sou muito mais porta-voz de coisas que a gente discutiu coletivamente dentro desse grupo que a gente tem, né, de pesquisadoras, Rafaela e Batista também. Queria agradecer as duas, a Naya e a Mayara, por me subsidiarem, por me fazerem ver coisas que eu sozinho não consigo ver. Então, eu nunca estou falando sozinho aqui, então agradeço a elas. E aí eu remeto às pesquisas que a Nayana participou no CPCT, a Mayara com o doutorado dela. Vamos ficar atento ao que vai sair daí, porque é um trabalho bem extensivo sobre o home office e a pandemia. Vai ser um trabalho que vai somar bastante. E outras pesquisas que a gente está fazendo, pesquisas com arranjos alternativos. Tudo isso é um esforço para somar nessa perspectiva de garantir uma dignidade humana para as pessoas, assim, sabe? Eu acho que essa é a agenda. A grande agenda precisa ser essa. A gente não pode ser morto pelo capitalismo, assim, simplesmente, né? De plataformas, capitalismo pós-industrial, a gente não pode morrer, né? Então, em função disso, nem os nossos filhos, nem os nossos netos. Então, a gente está aqui fundamentalmente para isso. E eu acho que essa convergência de olhares, ela fortalece o nosso
o nosso propósito, os nossos propósitos. Mais uma vez, obrigado. Eu espero que o encontro se desenrole aí com sucesso nos outros painéis, nas outras palestras, e eu fico à disposição para colaborar nos próximos aí, em eventos, né, no que for necessário, tá bom? Luizete, muito obrigado pela mediação também. Bom dia para todo mundo. Bom dia, professor Rafael Rodrigues. Agradecer mais uma vez a participação de todos até o momento. Mais gente entrou querendo participar, ouvir, e é para nós uma alegria, principalmente nesse primeiro encontro regional aí de jornalistas aqui do Nordeste, né? Realizar encontros e que a gente possa cada vez mais unir forças é importantíssimo. E passo a fala para o nosso presidente aqui do Sindicato dos Jornalistas e das Jornalistas do Estado do Ceará, Rafael Mesquita. Gente, muito obrigado. Aqui falando em nome da Nação Nordeste, agradeço demais ao Rafael e à Luizete, que estiveram nessa mesa, também ao Rafael Gruma, que esteve no início também desse painel. Dizer para vocês que a gente tem, daqui a pouquinho, né, o nosso próximo painel, que é às 11 horas, painel 2, propagação de informações fraudulentas e os ataques a jornalistas no contexto da democracia em vertigem. Vamos receber a jornalista Juliana Dalpiva, que hoje é colunista do UOL, e o jornalista Fausto Salvadori, que é da Ponte Jornalismo. A mediação é da professora e jornalista Eulália Camurça, que já está aqui conosco. Queria dizer para vocês, entre o próximo painel e esse momento, temos uns 10 minutinhos, acho que dá para todo mundo tomar um cafezinho, esticar as pernas e voltar daqui a pouco. Vou deixar a sala aberta, vou colocar uma musicazinha aqui. E só para fechar, dizer ao Rafael que eu amei a ideia da gente intercruzar pesquisas, experiências do Nordeste nos próximos encontros. Rafael, estou batalhando aqui com os nossos 9 estados para que a gente consiga manter a periodicidade desse evento, que é uma das propostas, inclusive, da conclusão, né, do primeiro encontro regional. A Zequinha também tem batido muito nessa tecla de que nós iniciemos uma tradição no Nordeste e, como falou ontem à noite Joaquim de Carvalho, que nós iniciemos uma tradição também no Brasil, cada vez mais, né, articulando, reunindo as similaridades, né, para poder produzir aí a resistência conjunta dos trabalhadores e das trabalhadoras do jornalismo. Então, até já, viu, minha gente? Forte abraço, muito obrigado quem esteve até aqui, tem muito mais daqui a pouco. Até, tchau, gente.